Primeira força importante que nós temos que saber é a força-peso. A força-peso é uma força gravitacional. E o que seria uma força gravitacional? Entre massas. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma massa, não é? E esse piloto aqui, ó, tem uma massa. Certo? Só pelo fato de ter massa, nós nos atraímos. Então, é uma atração mútua porque tem que ter ação e reação. Não pode fugir disso. Então, quer dizer o seguinte, que eu vou atrair o piloto e o piloto me atrai. Certo? Como assim? Eu aplico uma força no piloto para mim, quer dizer, eu estou puxando o piloto e o piloto está me puxando também. Nós estamos nos atraindo. Aí você pode perguntar assim, mas se eu pensar assim desse jeito, então tudo atrai tudo. Correto. Tudo atrai tudo. Se tem massa, se atrai. Então você tem massa, você atrai o quadro me atrai, você atrai o piloto e me atrai. Um piloto atrai o piloto atrai o quadro e vice-versa. O piloto atrai o computador, o piloto atrai a porta, a parede, a lâmpada e vice-versa. Então a atração ela é mútua, então você percebe como isso é complexo, né? Todo mundo se atrai gravitacionalmente. A questão é que essa força, às vezes, ela não é considerada por ser pequena. Porque a força gravitacional, ela é uma força pequena quando a massa é pequena. Ela é proporcional às massas que se atraem. Então, por exemplo, eu tenho uma massa pequena. Para alguns, ela é até grande, né? Eu tenho 85 quilos. Certo? Mas, para esse tipo de força, essa massa não é nada. Então, a minha massa é tão pequena que essa força gravitacional ela é irrelevante. Se eu comparar a força entre eu e o piloto, eu tenho uma massa pequena e o piloto tem uma massa pequena. Então, a nossa atração ela é desprezível. Eu nem considero isso. Certo? Então, a atração entre duas pessoas, por exemplo, a força gravitacional de duas pessoas é totalmente desprezível. Totalmente. Porque as duas pessoas têm massas pequenas. Aí você tem que aumentar a massa para começar a ter uma força gravitacional considerável, perceptível. Né? Aí, por exemplo, a força entre um navio e eu, ela já é uma força perceptível? Não. Não é. Ah, mas o navio tem uma massa muito grande. Sim. Mas para esse tipo de força, essa massa ainda não é nada. Essa força só vai aparecer, ela só vai ser mensurável, ela só vai ser considerada quando as massas forem realmente grandes. Pelo menos uma das duas massas tem que ser grande. Muito grande. Então, a gente começa a pensar em força gravitacional quando a gente começa a falar em astros. Né? Uma força entre um navio e outro, desprezível. Mas uma força entre o piloto e a Lua, ela já começa a aparecer. É muito pequena ainda, porque é muito longe, né? Mas começa a aparecer. Porque a Lua já tem uma massa grande. Certo? Então a força entre a Terra, que tem uma massa muito grande, e o piloto, não é desprezível. Não é desprezível. Certo? A força entre o piloto e a Terra não é desprezível. Certo? Por quê? Porque, mas o piloto, a massa é pequena, mas a Terra não. Então, quando uma das massas já é grande, a força já pode ser grande. Se as duas massas forem grandes, a força é muito maior. Então, por exemplo, a força entre a Terra e o Sol, ela é gigantesca entre a Terra e o Sol. Né? Porque a Terra tem uma massa muito grande e o Sol tem uma massa muito grande. Apesar de estar distante, né? Mas a massa é grande demais. Então, a força é muito grande. Certo? A força é muito grande. Tranquilo, né? Então, a força gravitacional no nosso dia a dia, moramos na Terra. Então, você só vai considerar a força gravitacional entre as coisas e a Terra. Então, eu vou considerar só entre a Terra e o piloto, entre a Terra e
e eu, a terra e a cadeira, a terra e uma pedra, a terra e o avião, a terra e o navio. Então, tudo que for de alguma coisa com a terra, eu considero, certo? Porque a terra tem a massa suficientemente grande para poder essa força ser considerada. É tanto que se eu soltar, a pedra cai. Né? Ó, se eu soltar, a pedra cai, porque essa força realmente já é bem grande entre a terra e a pedra, certo? E essa força você chama de peso, né? A força que os corpos são atraídos pela terra, que é a força gravitacional, nós chamamos de força-peso, né? Então, a força entre eu e o piloto, eu não vou considerar, é desprezível, porque tanto minha massa como a do piloto são massas desprezíveis para esse tipo de força. Certo? Então, vamos lá. Aqui está a terra e aqui está a pedra. Certo? Então, a terra atrai a pedra. Força gravitacional. A terra atrai a pedra. Força-peso. Né? A terra atrai a pedra. Força-peso. Cadê a reação? Né? Cadê a reação? Tem gente que pensa que a reação é anormal, né? Tem nada a ver. Nada a ver. Porque a normal é uma força de contato. E a força gravitacional é uma força entre massas. Então, se a ação é uma força gravitacional, a reação tem que ser também uma força o quê? Gravitacional. É do mesmo tipo. Mesma natureza. Certo? Então, se a Terra puxa a pedra puxa a Terra. Essa, olha aqui a reação. Uma das forças fica onde? No centro da pedra e a outra força fica onde? No centro da Terra. Um é para baixo e um é para cima. Peso. Peso 1 e peso 2. Aí vem a pergunta, quem é maior? É o peso 1 ou o peso 2, né? Qual é a força maior? É o peso 1 ou o peso 2? Nenhum nem outro. Porque isso é ação e reação. Os valores são sempre iguais. Então, o peso 1, o valor do peso 1 é igual ao do peso 2. Nem é maior, nem é menor. É tudo igual. Certo? E aí a pergunta fica, né? Por que a pedra desce e a terra não sobe? A terra não sobe porque a massa da terra é muito grande. Então, quando a massa... força é massa vezes o quê? Aceleração. Então, a força é igual para os dois, né? O valor da força é igual para os dois. Mas a massa, como a massa da Terra ela é muito grande, a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Então, quando a massa é grande, a aceleração é pequena. Então, na verdade, a atração é mútua, só que o deslocamento da pedra vai ser grande, porque a massa pequena vai ter uma aceleração grande, mas o deslocamento da Terra é totalmente desprezível, né? O deslocamento da Terra para essa massa pequena, ela se atraindo, é totalmente desprezível, né? Mas, por exemplo, se eu botasse aqui essa pedra, fosse o Sol, não é? Porque a Terra, ela não cai no Sol porque a Terra está girando. Se você parar a Terra, ela cai no Sol. Porque o Sol tem uma massa gigantesca, então seria o contrário. Se eu botar o Sol aqui, a Terra vira pedra. Então, quem vai andar é a pedra, que é a Terra. Então, a Terra vai andar até o Sol. Né? Se fizer um comparativo, se eu trocasse essa pedrinha pelo Sol, com certeza o Sol mal iria se mexer, porque o Sol tem uma massa gigantesca, e a Terra queria subir até tocar o Sol. Né? Isso não está acontecendo, por quê? Porque a Terra tem um movimento de órbita. Se você parar a Terra, ela cai no Sol. Não só a Terra, qualquer planeta que está em torno do Sol, em órbita, se você parar, ele cai no Sol. Né? Pela atração gravitacional. Certo? Então está aí a força-peso. Nos problemas, geralmente essa força da Terra não interessa. Né? Você não precisa colocar a força na Terra. Porque geralmente a questão pergunta algo sobre a pedra. Então ele quer saber alguma coisa na pedra. Então o que importa são as forças na pedra. Né? É aquela historinha de você isolar o bloco, né? Vamos isolar o bloco e colocar as forças. Então eu isolo a pedra. Quando eu isolo a pedra, eu vou olhar só a pedra para resolver o problema. Essa força na Terra, ela geralmente não é
Não precisa. Só essa questão perguntar algo sobre isso, né? Você sabe que ela está lá, né? Existindo. Aí o que seria normal? Imagine que a pedra, né? A pedra vai descer e vai tocar o chão. Aí a pedra toca o chão. Ao tocar o chão, você passa a ter o contato físico. A força gravitacional não é uma força de contato físico. Ela não vem do contato, não vem. Ela existe à distância. Quando você tem um contato, aparecem novas forças. Então, no contato, o que é que vai acontecer no contato? Ao ter contato, uma superfície pressiona a outra. Quer dizer, uma pressiona a outra. Então, o que é que vai acontecer aqui? A força-peso ainda vai existir aqui? Claro que sim. Por quê? Porque a pedra ela tem massa e a terra tem massa. Então, a força-peso vai existir sempre. Então, está aqui, do mesmo jeito. Ó, peso e peso. Peso 1 e peso 2. Essa força-peso é pelo fato de ter o quê? Massa. Agora, vamos analisar o contato físico. Devido ao contato, a pedra empurra o chão para onde? Para baixo, porque é uma força de compressão. Então, a pedra empurra o chão para baixo devido ao contato. E o chão, cadê a reação? E o chão empurra a pedra para cima, né? Se a pedra empurrou o chão para baixo, o chão empurra a pedra para cima. Aí essa força de contato, devido ao contato físico, é anormal. Então, a normal é uma força de contato, não é? E, novamente, tem que ter ação e reação. Então, uma força é na pedra e a outra força é no chão. Então, aqui você vai ter a normal 1 e a normal 2. Como sempre, tem que ter o quê? O par. Só que uma força é na pedra e a outra força é no chão. E quem é o valor maior? Não tem valor maior. A normal 1 e a normal 2 tem sempre o mesmo valor. Sempre o mesmo valor. Sempre. Não tem exceção. Porque é ação e reação. Não é? Aí, cuidado. Tem gente que pensa assim, não, a normal e o peso é ação e reação? Não. Nunca vai ser. A normal e o peso não é ação e reação. Quem é ação e reação aqui? É normal 1 com normal 2. Isso é um par ação e reação. E o outro par é peso 1 com peso 2. É o outro par ação e reação. Forças de naturezas diferentes não podem formar par ação e reação. Então, se o peso é ação, um outro peso vai ser reação. Se a normal é ação, uma outra normal vai ser reação. Entendeu? Tem que ser sempre naturezas iguais. Toma cuidado com isso, né? Agora, se você vai resolver um problema de física, você vai separar as coisas, né? Vamos separar os blocos. Aí eu tenho a terra e eu tenho a pedra. Aqui está só a pedra. Aí eu pergunto assim, quais são as forças que atuam na pedra? 2. O peso 1 e a normal 1. Não é? Se você olhar só a pedra, na pedra eu tenho até agora eu tenho 2 forças. Na pedra. E a normal 1 e o peso 1. Aí tem gente que decora que a normal 1 é igual ao peso 1. E isso não é verdade. Não é verdade. Porque ao decorar, você vai afirmar que é sempre assim. E não é sempre assim. Ah, mas a normal 1 ela é igual ao peso 1? Depende. Depende se houver o equilíbrio. Não é? Se eu tenho 2 forças que são opostas e o objeto não se mexe, então realmente essas forças têm valores iguais. Não tem que ser só normal e peso, não. Não é só normal e peso, não. Não é? Se alguém puxa para um lado e a outra pessoa puxa para o outro lado, com valor igual, a caixa não se mexe. Então isso vai ter valor igual. Mas isso é ação e reação? Não. A normal e o peso é ação e reação? Não. Mas a normal e o peso pode ter o mesmo valor? Pode. Ou não, depende se o objeto estiver em equilíbrio. Então, se a pedra, né? Se a pedra está parada sobre o chão, então a pedra está em equilíbrio.
Sendo assim, a sua força resultante é quanto? Zero. E o que quer dizer a força resultante é zero? Eu somo os vetores e tem que dar zero isso. E como eu tenho vetores opostos, não é? Então, obrigatoriamente, para que a força resultante seja zero, este valor tem que ser igual a este valor. Mas se por acaso a pedra subir, por exemplo, a normal é maior que o peso, por exemplo. Certo? Então, se tiver uma situação de equilíbrio, você pode dizer que o valor da normal é igual ao do peso. Mas não pode sair decorando que é sempre assim, não. É um erro. Certo? Porque, por exemplo, se eu botar essa pedra no elevador e o elevador subir acelerado, a normal é para cima e o peso é para baixo na pedra. Só que a normal é maior que o peso, não é igual. Não é? Porque a pedra sobe com o elevador. Então a normal é maior que o peso, por exemplo. Certo? Então não é para sair decorando isso, não. Tem que ver o contexto. Certo? Agora, o que eu posso dizer que é sempre igual, o valor é sempre igual, é ação e reação. E a normal e o peso não é ação e reação. Então, a normal com a normal é ação e reação. O peso com o peso é ação e reação. Uma outra coisa. Se eu tiver um looping, né? uma montanha russa. Uma montanha russa. Aí o carrinho está aqui. Né? Aí o carrinho andou até aqui. Aí o carrinho continuou andando, né? Aí foi até aqui o carrinho. E até aqui. O carrinho vai executar o looping. Certo? Aqui, o contato com o chão, a força de contato que vai ser a normal, o chão é troncho. O chão é uma diagonal. Então, a normal é perpendicular ao chão. A normal é perpendicular à superfície. Então, por exemplo, a normal é assim, ó. É uma normal no chão e uma na caixa. E ela é troncha, porque ela é perpendicular, ela faz 90 graus com a superfície. Aqui seria também, ó, normal e normal. 90 graus com a superfície, naquele momento. Aí aqui, ó, normal e normal. Não é? A caixa, no caso o carrinho, pressiona o piso e o piso pressiona o carrinho. Que é ação e reação, só que aqui, ó, fica assim, ó, não é? Que é perpendicular à superfície. E aqui, ó, o carrinho pressiona o teto para cima e o teto pressiona o carrinho para baixo. Normal. Normal, normal, normal. Então a normal é perpendicular à superfície. Enquanto que o peso não. O peso seria para baixo aqui, para baixo aqui, para baixo aqui, para baixo aqui. O peso é para baixo sempre. E a reação do peso que é na Terra vai ser para cima, para cima, para cima. E essa reação do peso fica onde? No centro da Terra. Entendeu? Essa é a ideia.